Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a esse super podcast no canal Meu Médico Especialista, esse canal que é exclusivo para médicos especialistas. E eu tenho o prazer aqui, estou muito feliz de estar aqui com o meu xará, o Dr. Renato José Afonso Júnior, ele que é radioterapeuta ou radio-oncologista. Ele é médico, né? Se ele não fosse médico, ele não estaria aqui no canal do Meu Médico Especialista, né? E é uma especialidade muito importante que talvez muitos de vocês não conheçam. Que ele é um médico que ele atua de forma assim muito decisiva e de uma forma assim com muito estudo, são muitos anos de dedicação na cura do câncer, né? Então, provavelmente, talvez de vocês não é uma frequência muito grande conhecer um médico com essa especialidade na radioterapia, porque muitos são, né, a maioria é ginecologista, gastroenterologista, pediatra, e aí vocês nunca tinham visto aqui, né, a presença de um radio-oncologista. E é sobre isso que nós vamos falar. Doutor Renato, obrigado pela presença ilustre aqui, abrilhantando o nosso podcast. Daqui a pouco, na hora que eu for falar seu currículo, as pessoas vão entender o porquê desse ilustre que eu estou falando aqui, viu, doutor? Obrigado, viu? Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho do currículo do doutor para a gente começar a conversa. O tema de hoje é bem legal. Nós vamos falar da carreira do doutor, lógico, contar um pouco dessa história, né? E como o trabalho dele aqui em São José do Rio Preto, no HB, e nós vamos contar um pouco da trajetória, até quando ele chegou aqui em São José do Rio Preto, tem uma história, e é essa história que nós vamos contar. Mas vamos lá. O doutor é graduado pela Faculdade Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em Medicina, mestrado em Medicina, Radiologia Clínica pela Universidade Federal de São Paulo, é isso, né? Isso mesmo. Doutorado em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, também tem doutorado, né? É médico oncologista da Fundação, né? Isso. Foi médico da Fundação Pio XII, Hospital do Câncer em Barretos, hoje conhecido Hospital do Amor. E hoje é também médico radio-oncologista no Hospital de Base, no Hospital HB de São José do Rio Preto. É isso? Perfeito. Coordenador também aqui da residência. Coordeno a residência e o departamento de radioterapia do Hospital de Base. Então o doutor hoje ele coordena a residência e o departamento de radioterapia aqui no Hospital de Base. Tem uma grande experiência, né, nessa área de radioterapia, né? E atuando principalmente na radiação ionizante, braquiterapia. Se falta alguma coisa, você fala, tá? Não, eu complemento. Complemento, que nós estamos aqui num bate-papo. Exatamente. Então é isso que é legal. Então vamos lá. Radiação ionizante, braquiterapia, teleterapia, radiobiologia e particularmente nas patologias do trato genital feminino. Acho que foi uma coisa que você deve ter feito mais lá atrás, que é o grande foco teu. Falei isso aí? Especificamente, basicamente é o que a gente faz. Fechou, então tá bom. Pessoal, eu estava conversando com o Dr. Renato antes dele entrar aqui, e uma coisa muito interessante, eu contei para ele um pouco da história do meu pai, que meu pai teve um câncer de próstata e passou por um dos melhores cirurgiões lá no Sírio-Libanês, em São Paulo, né? E na época, em 2008, recomendaram para o meu pai um tratamento que na época eu lembro muito bem, que chamava de uma radioterapia 3D. Aí o doutor já falou para mim que hoje nós temos equipamentos muito mais modernos, né? Hoje nós estamos numa... ele até brincou que antes nós dávamos era como se fosse um tiro de 12, agora nós damos um tiro de sniper. Exatamente. Né? Dentro da radioterapia. Doutor, e você viu toda essa evolução, né? Isso que é muito legal. Mas nós vamos falar da evolução. Mas agora nós vamos começar do início. Como é que você decidiu que você ia fazer medicina? Então vamos voltar lá no tempo, né? Ali naquela fase da adolescência, se você tem parente médico, pai médico, alguém na família que é médico, como é que foi essa história de você virar um médico? Então, na realidade, Renato, eu sou filho único, né? Sou de São Paulo, capital, e meu avô veio para cá, desde criança, ouvia muito falar do meu avô, que ele veio da Itália na Primeira Guerra Mundial, em 1911. Tá. E começou a trabalhar bastante e depois ele virou enfermeiro no Hospital Matarazzo, em São Paulo.
E como eu via muitas histórias do meu avô, eu me identifiquei muito com a parte de humanização que existe na medicina, principalmente na relação médico-paciente. E desde pequeno, eu sempre tive vontade de exercer a medicina, mesmo não tendo ninguém na família, né? Acho que como uma vocação e uma missão. Eu englobo como um sacerdócio para mim, na realidade, de fato. E a partir daí veio essa vontade. Eu nunca modifiquei, né? Desde muito pequeno, 6, 7 anos mais ou menos. Né? Nossa, desde da infância, da primeira infância ali, da né? primeira infância praticamente, né? Tanto é que eu tive até resistência por parte da minha mãe, que não queria que eu fizesse medicina por conta da demanda que existia, de lidar com o sofrimento, com a dificuldade. Meu avô, teve câncer de estômago, minha avó teve câncer de intestino também. Entendi. Então ela falou, não, filho, faz alguma coisa mais light, que não lide tanto com a doença, né? Mas eu sempre fui firme e decidi, porque eu tinha a determinação do que eu queria fazer. E você já era estudioso lá de trás? Porque assim, um médico, assim, né, pessoal, só para vocês entenderem, tá? No Brasil, a gente usa essa terminologia doutor para médicos, advogados e tal. Vocês entenderam? É uma coisa do Brasil. E é legal pela profissão, é uma profissão que é a única faculdade que demora 6 anos, né? Nenhuma outra de graduação tem 6 anos. Então, no Brasil, as pessoas têm esse título de ter o doutor, o DR na frente. Mas, né, no caso do Dr. Renato, ele tem mestrado, então ele é mestre, né? Ele fez o mestrado e logo depois ele fez o doutorado. Então, ele é doutor, né, na tese que ele defendeu lá na Federal de São Paulo. Isso. Então, ou seja, então significa que ele é um médico que sempre gostou de estudar. E isso veio desde onde? Desde a infância, adolescência, sempre foi estudioso? Desde a adolescência, desde a infância, na realidade, né? Sempre fui educado com esses princípios, né? De que a educação é o maior legado que a gente pode receber dos pais. Até porque eu vim de uma família humilde, né? Eu acho que se eu não fosse filho único, eu não teria condições de seguramente exercer a medicina ou fazer uma faculdade de medicina. Seguramente, né? Entendi. Então eu acabei realmente me dedicando ao estudo, porque eu gostava também e porque era uma maneira de aprender, né? Quer dizer, então eu sempre gostei de aprender, de estudar, de ler, de me inteirar do que está acontecendo. Então foi uma consequência, na realidade, né? Desse estudo. Doutor, e daí você resolve fazer o vestibular para medicina. Como é que foi essa fase aí? Essa fase foi uma fase punk, como diz a moçada. Pauleira pra caramba, porque assim, na realidade o que acontece? Eu estava no 3º colegial, eu tinha 17 anos, né? Então eu estudava no colégio de manhã, no Colégio Dante Alighieri, e à tarde eu ia fazer o extensivo no Ângulo em São Paulo. Isso foi durante um ano inteiro, né? E aos sábados tinha redação, aquela história. Então foi um ano de imersão, de profunda dedicação e abnegação, na realidade. Então você tem que ir determinado e focado, porque o vestibular a gente sabe que não é fácil. E de medicina a concorrência é muito alta. Então eu fui realmente querendo concorrer para passar, para entrar, né? Então realmente foi um ano de muito sacrifício, mas a gente não tem nada de valor na vida sem sacrifício. Então você, durante o 3º colegial, então ali na nossa época colegial, né? Hoje eu nem sei, é ensino médio, né? Não sei como é que é. Graças a Deus, doutor, que eu não tenho saudade dessa época. Aqui é old school, né? Graças a Deus. Mas na época do 3º colegial, então você fazia o 3º colegial de manhã e à tarde você... O cursinho. E aí você conseguiu passar na faculdade. Aí eu consegui passar, né, na Faculdade de Medicina de Sorocaba, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? Em Sorocaba. Em Sorocaba, o campus em Sorocaba. E foi um momento muito bom, onde eu fiz muitas amizades e por ser filho único, eu acabei me desprendendo mais, quer dizer, eu era muito introvertido. Certo. E a faculdade foi um grande berço, um celeiro para que eu pudesse também ficar mais expansivo. Foi muito bom. Foi muito bom, a experiência foi muito boa. Muito boa mesmo. Legal, doutor. Bom, aí você entrou na faculdade, você era jovem, né? Você entrou 17 anos. Entrou muito novo, muito né? Novo. E quando entra, não tem muita noção do... Não tem, assim, você definiu que você ia ser médico lá com 6 anos. Beleza, até aí, beleza. E quando é que você começa a pensar na sua especialidade, né? Porque faz muito sentido, né? Pessoal, o doutor está aqui hoje, a gente está muito feliz com tudo isso que a gente está fazendo, que cada dia que passa eu fico mais... certo da decisão que eu e a Kelly tomamos
de realmente poder falar para as pessoas do grande diferencial, né? E aí eu estou conhecendo grandes referências, né? Como é o teu caso, está aqui, e a gente poder conversar. Porque de outra forma as pessoas também não teriam possibilidade de conhecer, saber o que você faz, né? Mas em que momento ali na faculdade você fala, poxa, eu quero seguir essa área, ou ainda você terminou e você não tinha definido ainda? Como é que foi essa decisão da especialidade? E na realidade, na época, eu pensei em fazer muita coisa. Então eu vou até falar para a moçada que está na faculdade de medicina. Boa, não fala aí, tenham doutor. pressa para decidir, né? Porque você tem que absorver um pouco de tudo, para depois fazer um conceito do que você quer fazer, prestar. Eu pensei em fazer neurologia, fui monitor de neuroanatomia, anestesiologia queria fazer, depois ortopedia, medicina esportiva. Pensei em tudo que vocês imaginarem. Aí no 4º ano da faculdade tinha um estágio, na realidade voluntário, extracurricular, depois das 18 horas, em uma clínica de radioterapia lá de Sorocaba. Tá. Onde o professor Vitório, né, o professor Vitório Francisco, que era um sócio dessa clínica, e ele me convidou, na verdade eu me convidei, né, para evoluir prontuários médicos, fazer história clínica, anamnese, né, que a gente fala. E eu acabei aprendendo muito com ele. E eu vi que aquela tal de radiação funcionava. E eu gostava da oncologia nessa época. Mas, especificamente, a quimioterapia, a oncologia clínica, na época eu achava muito tóxica, né? Por conta de efeitos colaterais que hoje já são muito mais minimizados Sim. em relação àquela época. Então eu pensei, a partir desse aprendizado que eu tive com ele de 2 anos, praticamente quase 3 anos junto com ele, né, na clínica dele, no final do dia, que eu fazia essas evoluções, e ele sentava comigo como um mentor e me passava todas as informações técnicas, né, e de tratamento de cada paciente que eu evoluía. Então eu tomei gosto. E a partir daí eu decidi emprestar a residência de radioterapia. Que legal, doutor. E a residência daí era em São Paulo daí? Foi em São Paulo, na Escola Paulista de Aí Medicina. você se forma em Sorocaba. Formei em Sorocaba. E aí tinha que fazer prova para entrar na residência? Faz a prova, que é uma outra peneira brava. É o vestibular, é a primeira, depois a residência. Fala um pouco disso, que é importante a gente falar, para as pessoas entenderem que não é fácil a formação de um especialista. Exatamente. É muito tempo, dedicação, estudo, abnegação, né? falou. Eu acho que assim, o especialista, a gente tem que valorizar o especialista. O médico especialista. Por quê? Porque é uma pessoa que foi além. Ele teve a formação geral e se empenhou para se diferenciar em uma especialidade, que não é fácil, que exige muito, né? Que são vários anos de aprofundamento. Então, esse é um diferencial, né, do especialista. E aí daí você fez a prova. Fiz. Entrou na Federal na Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. E fiz a residência lá, né, a especialização. E em radioterapia. Mais quanto tempo, doutor? 3 anos. Mais 3 anos. E, enfim, aí eu, no final do 3º ano, comecei a conseguir trabalhar em São Paulo um período. Meu professor me liberou um tempinho para trabalhar em uma clínica de radioterapia em São Paulo. E foi quando, na realidade, eu tive um convite de um amigão meu de residência, um amigo, irmão, né, o Dr. Marcos Duarte de Matos, que trabalha em Barretos até hoje ele está lá, para trabalhar em Barretos. Então você imagina, eu estou em São Paulo, sou paulistano e tinha tido um convite para ficar como professor já na época, eu estava fazendo mestrado. Então, quando você terminou a residência, eu fiquei como staff você já entrou como fazendo mestrado? Entrei na residência, acabei a residência, aí me convidaram para trabalhar como médico titular da radioterapia. Eu aceitei o convite. Trabalhava um período na radioterapia, outro período em uma clínica privada. Isso em São Paulo? Em São Paulo. Tá. E eu tinha, eu comecei o mestrado. Quando eu acabasse o mestrado, eu ia virar um professor lá da Escola Paulista na radioterapia. Tá. E de repente veio esse convite do Marcão, que foi meu irmão, aí, meu parça, como diz aí a moçada, né? Para ir para Barretos. Para ir para Barretos. Então, se vocês imaginam, vocês que estão me assistindo, um filho único de São Paulo, com tudo estabelecido em São Paulo. A minha mãe falou assim, você tá louco. E nós estamos falando de quantos anos atrás? Vixe, foi em 95. Eu formei em 96 a 98, foi a residência médica. Vamos 2000. por aí. 2000 eu fui para Barretos. Estamos falando de 23 anos atrás. 23 anos atrás. Nossa. Que Barretos não era o que é hoje, né? Naturalmente. Não, a gente pegou realmente o começo do ambulatório,
enfim, de chegadas mais para frente de novos equipamentos, enfim. Você acompanhou bem então aquela fase onde Barretos ele estava começando e se consolidando como um grande centro de oncologia do Brasil? Eu acho que Barretos, para mim, foi uma grande escola, na realidade, né? Não só na oncologia, mas na parte também de gestão. Tá. Porque eu tive a oportunidade de, em Barretos, poder ser coordenador do departamento de radioterapia por 2 ocasiões, né? Isso dá muita experiência para a gente. Diretor clínico do Hospital de Câncer de Barretos. Você foi diretor Fui clínico? Diretor clínico do hospital, né? Por 2 gestões. Fui coordenador da pós-graduação Lato Sensu, que são os fellows que a gente fala, que é o pessoal que fez a residência e se especializa em abdômen superior, abdômen inferior. Então eu era responsável por todo o programa de residência dos fellows, né? Era a pessoa que encabeçava isso. Enfim, foi uma grande bagagem para mim, né? E além do aprendizado e da humanização, que eu acho que é o mais importante. Tá, mas fala agora como é que foi essa decisão. Então. E essa parte é importante aí, porque você também estava, digamos assim, né, doutor? Vamos pensar assim, para ser sincero, eu sei que você é um cara muito humilde. Quer dizer, você teria sucesso lá ou cá, né? Porque você também estava trilhando um caminho legal em São Paulo, né? Sim. Tava indo bem, né, e tal. E quando é que você decide falar, eu vou para Barretos? Então, como é que foi essa decisão? Então me chamaram para vir a Barretos para conhecer o hospital, né? A filosofia da instituição. Eu fui conhecer profissionalmente, né? Tive interesse e de repente virou minha chave. Eu falei, não, eu quero ir para Barretos, eu quero trabalhar lá. E aí teve até um feriado, né? E Barretos é uma cidade de 118 mil habitantes, né? É pequeno, né? E no feriado o pessoal vai embora, vai para Rancho, vai passear, vai para outros lugares. Vai para Ribeirão, vai para Ribeirão, Rio Preto, vem para cá, né? Então era um feriado morto na cidade. Eu estava com meus pais lá, para mostrar Barretos para meus pais. E minha mãe é uma pessoa extremamente italiana, né? Uhum. Então ela falou, não, você não vai ficar aqui. Ela falou, pelo amor de Deus. E ela é paulistana. Paulistana. Você tá doido. Então ela falou, não, você não vai ficar aqui. Eu falei, não, mãe, eu quero ficar em Barretos, eu vou ficar em Barretos. Ela não se conformou, né? Mas eu acabei abraçando esse meu ideal e depois ela veio, né? E entendeu e adorou, né? Tudo que eu fiz lá, na realidade. E o que a gente pôde crescer, o que eu pude crescer, conhecer, aprender, enfim. E ela viu que eu estava feliz lá, né? Então, depois que ela viu que eu estava feliz, ela deu ok, né? Quer dizer, ela consentiu, vamos dizer assim. E como é que não foi fácil. Esses primeiros anos de Barretos, nessa fase que você viu tudo ali? Não vamos dizer nascer, porque Barretos nasce um pouco, mas assim, mas uma fase onde a tecnologia da tua área começa a crescer, né? Chegam os novos equipamentos. Isso. E Barretos vai se consolidando como até hoje, né, doutor? Quer dizer, é uma grande referência, né? E como é que foi tudo isso para você, essa fase aí? Foi muito bom, foi um grande aprendizado, porque assim, a gente teve a oportunidade de escrever 3 projetos aí que envolviam, a gente chama de PRONOM, que é um programa nacional que tem em oncologia, para equipamentos, para máquinas de radioterapia. A gente conseguiu, com esses projetos, adquirir 3 máquinas, isso via governo federal, né? Então, a gente conseguiu melhorar o parque radioterápico no que tange até a parte de tecnologia, né? Então, a gente conseguiu ter um grande upgrade, né, das máquinas, quer dizer, um crescimento técnico dos equipamentos. Eu acho que foi fantástico nessa parte de desenvolvimento, além da parte humana, né? Tecnicamente falando, e a parte humana, que eu acho que a gente tem que conciliar as duas coisas, não pode destituir uma coisa da outra. Eu tive em Barretos antes da pandemia, que eu fui chamado para a gente fazer um evento lá na época, né? E aquilo tem uma grande, digamos assim, quando você entra naquela estrutura, né? Uma mega estrutura, né? A gente sente uma energia, uma coisa assim muito forte, porque ali realmente as pessoas estão ali buscando a cura, né? E assim, e vocês ali, do trabalho que vocês fizeram, lógico que infelizmente não se consegue trazer a cura para todo mundo. Claro. Mas se consegue trazer a cura para muita gente, se consegue melhorar a qualidade de vida, exatamente, dar mais tempo para algumas pessoas, né? Eu acho que isso aí, doutor, acho que deve ser o que te moveu.
É verdade. Durante todo esse tempo de estar num... Primeiro também, lógico, era um centro que estava ali em crescimento também, em termos de tecnologia, que você é uma pessoa que está sempre buscando isso, né? Dentro da tua carreira, mas também esse lado humano aí que você vê as pessoas ali, você deve ter visto muita coisa boa também, né? Muito processo de cura, de restauração, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, o mais importante que a gente pode falar e constatar em oncologia, muitas vezes você não vai... Até um ditado que diz isso, acrescentar dias à vida. Mas a gente pode acrescentar vida aos dias. Eu acho que isso é o mais importante quando a gente fala de oncologia. Né? Peraí, repete isso aí, doutor, que isso aí ficou muito bom. Vai dar um corte bom isso aí. O mais importante na vida, em oncologia, não é acrescentar dias à vida, mas vida aos dias. Isso faz toda a diferença. Né? Às vezes você vai aumentar em 3 meses a sobrevida de um paciente, mas com uma qualidade de vida péssima. E de repente, ele com um mês mais bem, com a família do lado, ele tem um conforto maior, ele se sente melhor, né? Então, isso faz muita diferença para o paciente. E é interessante porque, lógico, o objetivo final é a cura 100%. Mas a gente não tem noção o quanto que esse mês, 2 meses pode ser diferente, né? De diferença, né? Eu acho que você vivenciou isso demais lá, né? Sim, experiências de famílias que estavam sem conversar e pacientes em fase terminal de vida que não vinham a falecer, né? E quando você constatava que tinha algum problema, né? Era um filho ou era um irmão que não tinha perdoado aquele paciente, a gente conseguia convocar, tentar sensibilizar essas pessoas que foram até lá, que iam, de fato, pedir esse perdão. É impressionante. Depois, no dia seguinte, o paciente falecia. Né? E partia com... Partia, exatamente. Nossa, que experiência, hein, doutor? Não, é muito forte. Realmente é muito forte. É forte, é né? muito forte. Tem algum caso, assim, que você lembra que... Ou daqui mesmo, de lá, algo que te tocou demais, assim, que você lembra de... Lógico que deve ter muitos casos, né? Claro, claro. Mas, assim, ou alguns que se repetiam... porque algumas coisas acabam se repetindo, né? Sim. Troca-se os pacientes, mas os casos são iguais, né? Ou o que mais te chamou a atenção nesse sentido? Olha, um caso que foi muito interessante, porque assim, lá tem os alojamentos, né? Onde o paciente fica alojado durante todo o tratamento. E às vezes o paciente faz 20 sessões, 30 sessões de radioterapia e vem de muito longe. E nesse alojamento, o paciente tem, por exemplo, 5 refeições, né? Um exemplo. Que tudo custeado pela instituição. E quando eu fui dar alta para uma paciente, ela começou a chorar. Eu falei, mas a senhora está chorando de alegria porque acabou o tratamento? Não, doutor. Não estou chorando de alegria, estou chorando de tristeza. Por quê? Porque eu vou ter que voltar para casa e eu vou encontrar o meu filho, que é dependente químico, o meu marido, que é alcoólatra, que me bate quase todo dia. Então, esse alojamento, para mim, é um resort, é um hotel. Nossa. Então, ela se desligou do contexto de vida que ela tinha de realidade, que era totalmente diferente, para uma outra realidade que o câncer para ela não era nada, perto do que ela tinha de vida real. Então aquilo para ela era férias. Eu nunca tinha presenciado uma coisa dessa, né? Isso aí sensibiliza, né? Muito. Isso é muito forte, né? Muito forte. É muito forte. E essa coisa que faz a gente repensar na nossa vida, né, doutor? Muitas vezes, exatamente. Né? Porque às vezes a gente está reclamando por nada, né? Exatamente. A gente não tem o direito de reclamar. Nunca. A gente só tem que agradecer. Por cada momento, por pior que seja. A dificuldade, a adversidade. Porque no final, a tempestade passa. Mas a gente tem que passar por isso, não tem jeito. E cada um tem a sua cruz. É isso mesmo. Né? E lógico, você estava com uma carreira consolidada, né, lá em Barretos, sim, né, uma reputação muito forte, dando aula, também coordenando lá a parte de residência também, né? Os fellows, né? Os fellows, os isso. fellows, isso, né? E quando é que você resolve dar uma guinada na carreira e vir para São José do Rio Preto, né? Que hoje o HB é o segundo maior hospital escola do Brasil. É verdade. Né? Só ficando atrás do Hospital das Clínicas em São Paulo. Né? Hoje Rio Preto é uma cidade, uma das maiores per capita de médico habitante do Brasil e do mundo. Né? Hoje é um lugar que mais tem médico, um dos lugares, né, no Brasil e no mundo. Né? Hoje nós respiramos essa medicina que Rio Preto vive disso, né? É um grande polo. Hoje 30% a 40% do nosso PIB, doutor, responde a área da saúde que responde
por 30%, 40% do nosso PIB, e não só de Rio Preto, mas da região inteira. Mas você estava num top de um centro também de referência, né? E aí você vem para São José do Rio Preto, por quê? Essa pergunta é ótima, porque assim, na realidade eu estava numa fase de conforto. Tem uma casa lá em Barretos, né? Com família estabelecida, tranquilo, né? Um sistema rodando naturalmente, né? Da radioterapia, e uma colega, uma amiga, me fez um convite para vir conhecer o hospital de base, né? A doutora Kátia Abdala. Eu vim aqui para conhecer o hospital, fiquei muito impressionado porque eu nunca tinha vindo ao HB e visto, né, na realidade, essa magnitude que ele tem. Não tinha vindo nem visto. Nem vindo, nem visto. E quando eu vi realmente a radioterapia, eu vi um potencial muito grande que existia lá, né? Aí conversei com a Kátia, mas assim, não tinha interesse. Eu falei, eu vou em respeito e consideração à Kátia, que era uma amiga minha, porque ela trabalhou em Barretos também, está aqui, né? Então, fui em consideração, mas falei, não, deixa quieto. Aí depois eu comecei a pensar sobre essa possibilidade. Foi quando surgiu a pandemia. E aí, a gente sabe que teve um problema sério aí com o nosso querido Dr. Jorge, né? Dr. Jorge Fares, de saúde, por conta do Covid. E eu falei, bom, eu acho que não tinha que ser, deixa eu parar por aqui, enfim. Vou continuar em Barretos e tal. Não teve mais conversa. Foi uma conversa inicial só. Sim. Depois eu estava despretensioso um dia no hospital, vendo no final do dia a mensagem e tal. E aí vem uma mensagem do Dr. Jorge. Oi, Renato. Tudo bem? Quando é que você pode vir aqui para Rio Preto pra gente conversar de novo? Eu falei, meu Deus, né? Então ele tá aí, tá firme, forte, né? Eu não imaginava. Eu já tinha virado a página, né? E graças a Deus, na realidade. Aí eu vim, tive uma conversa com ele na casa dele, no sábado, junto com o Dr. Ronk, né? E aí eu entendi que, na realidade, isso era uma missão. Barretos já estava redondinho. E eu acho que assim, a gente podia oferecer um atendimento para os 104 municípios, né? Que a gente atende pelo SUS, e criar um crescimento muito grande no departamento de radioterapia. Né? Então, eu acho que assim, esse foi o meu maior objetivo. Um desafio novo. Eu acho que quando você está numa zona de conforto, você se acomoda. Sim. Isso não é legal para ninguém na vida. Tá? Eu acho que ficou esse recado. Então, sempre que tiver alguma coisa te instigando... E a minha esposa foi muito parceira nessa época, porque ela é barretense. Então, imagina uma barretense deixar Barretos para vir para Rio Preto, que é uma belíssima cidade, que eu sou apaixonado por Rio Preto. Né? Eu também, doutor. Eu amo essa cidade. Né? Desde o princípio eu gostei muito dela e amo. Gosto muito mesmo de Rio Preto. Então, foi uma pessoa que me deu um suporte e a gente fez um raciocínio lógico, não só emocional. Uhum. Isso é importante. Eu acho que é legal quando você for tomar uma decisão também na sua vida, coloca sempre num papel prós e contras para cada coisa. Sim. Tá? Isso foi o que a gente fez na época. Prós e contras, de tudo. E no final, a soma, né? Na equação final, a gente achou que realmente, nesse momento, o ideal era realmente vir para cá. Né? E deu tudo certo, né? Graças a Deus. E você saiu de São Paulo para encontrar uma barretense, uma barretense lá. E casou lá em Barretos. Casei em Barretos. Em Barretos, né? Barretos. Hoje é pai de 2 crianças. 2 crianças, Francisco e Helena, Legal, 11 e 8 anos. Doutor, e fala para nós, assim, hoje, como é que está essa superestrutura na radioterapia aqui em São José do Rio Preto? E eu tenho uma pergunta para te fazer. Tá. Importante. Né? Eu sou sul-mato-grossense, eu nasci em Dourados, Mato Grosso do Sul, né? Fui estudar em Maringá. E aí, em 2006, eu conheço São José do Rio Preto. Fico em 2006, 2007, comecei em 2008 e eu trabalhava num banco. Nessa época, eu fui para outro lugar, mas eu criei um amor muito grande por Rio Preto. Quando eu tive a oportunidade de voltar, eu voltei em 2014, lá no final de 2014, com a revista Saúde na época. E aí começa a minha história com Rio Preto. Hoje nós já estamos indo aí para, somando quase 9 anos, né, ao longo dessa época. Por que eu estou te falando isso? Porque eu sou rio-pretense de coração. E a gente sabe que muitas coisas dentro de Rio Preto, nós estamos aqui numa cidade teoricamente pequena, mas é como se fosse uma mini São Paulo na minha visão. Né? Por que eu estou te falando isso?
Porque quando eu tive o Covid, que eu fiquei 27 dias internado no HB, no HB não, no ABNE e quase parti, eu fiz a pergunta pro doutor que me atendeu lá. Eu falei, você vai fazer aqui o que eu faria em São Paulo? Ele falou, Renato, eu tenho condição. Inclusive, eu acho que ele tinha eu não lembro se era a Cília ou se era a Einstein que ele tinha feito, um pneumologista, né? O doutor, nossa, esqueci o nome dele, falo tanto o nome dele, Rafael Musolini. Não, Rafael, eu conheço Rafael, ele. top. Excelente. E eu fui muito firme com ele. Falei, doutor, eu tenho condição de sair daqui. Ele falou, não, fica aqui que eu vou cuidar de você. E por que eu estou te falando isso? Hoje, com a estrutura que nós temos dentro do HB, o paciente precisa sair daqui para ser tratado com radioterapia em outro lugar ou aqui nós temos o tratamento ouro para o paciente dentro do HB? Não, eu acho que a gente pode falar tranquilamente que a gente pode disponibilizar e disponibiliza o tratamento ouro para o paciente. Seja o paciente do SUS, que a gente atende, e seja o paciente do plano privado ou de convênios, né, ou particular. Então a gente consegue fazer um tratamento aí de excelência, de altíssima tecnologia para esses pacientes, né? A gente tem, vira e mexe, eu recebo pacientes que fazem a quimioterapia em São Paulo, por exemplo, são da região daqui, de Rio Preto, inclusive, e são encaminhados para eu fazer a radioterapia, né? Então a gente tem realmente equipamento para fazer o que tem de melhor. O doutor falou que hoje nós já temos assim, 2 equipamentos muito fortes aqui, né? São duas... A gente tem um acelerador em funcionamento, que é o Trilogy, o equipamento de bracterapia, Tá. né? Que é uma radioterapia interna. E chegou recentemente um segundo equipamento de radioterapia externa, que vai ser instalado e deve começar a funcionar o ano que vem. E esse aí que o doutor falou que é a Ferrari, ou ainda vai vir a Ferrari? Esse é um deles e futuramente... A Ferrari, né? Vai vir um super equipamento aí que eu vou deixar em suspense aí para vocês. Que é um clima de João Kleber. Boa. O que vai tornar ainda Rio Preto e o HB é assim, uma das grandes referências também no tratamento do câncer através da radioterapia, né? Sim, a gente quer ser um centro de referência não só no Noroeste Paulista, mas no interior do estado, no estado de São Paulo e também no país. Então, a ideia é essa. Doutor, hoje lá então você coordena a equipe de radioterapia e mais a equipe de residência. Hoje, e quando é que começou esse trabalho? Quando que você teve a primeira vaga da residência? Quando eu entrei no hospital, foi 1º de dezembro de 2020. Tá. Primeiro dia no hospital, aqui no HB. Aí a gente já começou a ir atrás das papeladas, se movimentar. E em 2021 a gente já conseguiu credenciamento para residência médica em radioterapia. Tivemos dois interessados, mas que acabaram não ingressando, né? Pegaram outras residências. E agora, no ano passado, a gente tem uma residente agora, né? Tivemos também 2 candidatos e uma que está conosco aqui desde março desse ano. Legal. Primeira residente aí do departamento, de muitas a gente espera. Que bom, doutor. Isso eu acho que é uma felicidade muito grande, né? Porque é um momento que você também se realiza como professor, está ensinando, está se atualizando, porque quem ensina aprende 2 vezes, né? É verdade. E a gente se cobra cada vez mais, porque o residente cobra da gente, né? Sim. Então a gente tem que estar sempre afiado, porque para estar oferecendo o melhor para o residente, porque ele está numa fase de lapidação, né? A gente tem que lembrar que o residente ajuda muito a rotina, mas a gente também tem que oferecer o melhor para ele de ensinamento, né? Em algum momento da sua carreira você tomou, tipo, foi tudo acontecendo, em algum momento você tomou uma decisão que você ia ser uma referência na sua área de atuação, que você ia buscar, que você ia se especializar, que você ia buscar sempre o melhor? Isso foi gradual ou em algum momento você teve um start e falou, eu quero isso aí para mim? Não, eu acho que foi natural. Foi um processo natural, não foi nada forçado, né? Foi uma coisa que aconteceu espontaneamente ao longo da minha carreira, né? Então a gente foi aceitando os desafios, né? O mestrado, depois o doutorado, depois os outros desafios na instituição, né? Na época em Barretos, a gente conseguiu criar uma parceria lá com a UCLA, Universidade da Califórnia, no departamento de radioterapia. Foi uma coisa muito legal, né? Eu consegui ficar um tempo lá também, no Instituto Europeu de Oncologia em Milão, na Universidade de Charité em Berlim. Então, quer dizer, isso abriu muitas portas e muitas frentes, e muito network também.
E a nossa ideia também, agora aqui, é criarmos parcerias, né? Não só nacionais, mas também internacionais. A gente já está procurando isso. Muito bom, doutor. Quem vem aqui, geralmente eu faço 2 perguntas. Pois não. Então, vamos lá. Vamos lá. Importante, hein? Primeira pergunta. Hoje, olhando... Que ano você se formou, você lembra? 95. 95. Então, nós estamos em 2023. Ah. O Renato de hoje, olhando para o Renato de 95, o que você falaria para o Renato lá atrás? Renato, eu faria tudo de novo. Top. Faça tudo de novo. Eu não hesitaria em fazer tudo de novo. Sem medo. Eu não me vejo em outra profissão. Não consigo me enxergar em outra área. E nessa especialidade, especificamente. Mas você vai a cardio, cirurgia, roupa... Não. A minha área é radioterapia. É isso que eu faria. Você gosta, né, doutor? Eu amo. Amo, isso aí. Essa é a minha grande... Eu falo, meu primeiro amor é a medicina. Né? A minha grande amante é a minha esposa, né? Na realidade. Porque a gente casa com a medicina, né? Sim. É um sacerdócio. Sim. E a gente cara como missão. É uma missão. Isso transcende, né? Cara, eu achei muito legal o título, né? Desvendando o Mistério da Cura. Tem tudo a ver, né? Porque você estava falando desse tipo, da forma como está sendo o tratamento, que é um tiro de sniper, né? Hoje você consegue monitorar a máquina lá para acertar para a frequência de rádio, é isso? Estou falando certo? Os raios, né? Exatamente. Você consegue localizar com precisão a área que tem que ser irradiada. Irradiada, é isso. Né? E com isso você minimiza os efeitos colaterais que antes eram tão importantes. Então hoje você reduz muito a chance do paciente ter uma complicação, seja ela aguda ou tardia, do efeito da radiação. Sem contar que diminuiu muito, né, o número de aplicações ao longo do tempo por conta da tecnologia. Esse é o segredo do sucesso. Por quê? Imagina um paciente que vem todo dia para cá de ambulância ou de transporte da sua cidade para fazer radioterapia todos os dias, 38 sessões. De repente eu consigo fazer em 5 sessões. Nossa. Ou em 10, ou em 15. Eu já faço uma redução sensível para o paciente e a adesão dele acaba sendo maior. Porque às vezes a gente pode ter até desistência por conta disso. O paciente fala, estou cansado, não quero mais ir para lá todo dia, entendeu? Desanima. Então isso acaba, a tecnologia permite com que a gente faça mais com menos, ou seja, um tratamento melhor com menos frações. Isso é fantástico. Top. Né? Doutor, como é que é o nome das crianças mesmo? Francisco, homenagem a São Francisco de Assis. Nós somos devotos de São Francisco de Assis. Uma linda história, né? Exatamente. Eu tive lá na cidade dele, lá na Itália. Sonho. Tive um lindo lugar, fantástico, uma atmosfera maravilhosa também. Lá eu ainda vou para lá. Foi lindo lugar. Me lembro, vendo na minha memória o lugar agora. Lindo, lindo, lindo. Eu já fiz o caminho de Santiago de Compostela. E não fiz esse aí, mas vale a pena fazer. Eu estive lá em Assis, foi maravilhoso. Mas eu quero o Francisco e a Helena. E a Helena. De 8 então vamos lá. Pensa que esse podcast aqui, ele tá no YouTube e vai ficar para sempre. Perfeito. Tá? Hoje eles estão com 11 com 8, certo? 11 com 8. Então vamos pensar daqui 10 anos. 10 anos. Fez a linha aí do tempo. O Francisco está com 21, a Helena com 18. Perfeito. Que você quer deixar? Que mensagem você quer deixar para eles um dia, um acaso, que eles abrirem isso aqui, vão ver, pô, meu pai estava lá, estava falando da carreira dele, né? Você contou aqui um pouquinho da tua carreira que é muito inspiradora. Eu acho que para os novos médicos que estão assistindo, quem está na dúvida de realmente fazer uma residência sim ou não, eu acho que ficou muito legal, porque você no começo você falou uma coisa que o médico quiser ter sucesso, né, ele precisa se especializar cada vez mais. E o que você quer falar por Francisco e Pai Helena, deixar registrado aqui, guardado para sempre? Eu acho que assim, Francisco e Helena, né? Eu acho que o mais importante é a gente usar as ferramentas que o pai, né, o papai e a mãe deixam para vocês. Né? O grande legado é a educação. Não é herança que a gente vai deixar. Não é papel, não é carro, não é casa, nada disso. É o legado, que é a educação. Com ela, vocês vão conseguir avançar na vida, sobrepujar qualquer obstáculo, mas sempre respeitando o próximo, sempre. E amando sempre uns aos outros. Acho que isso é o mais importante. Né? Muito legal. A gente precisa amar o próximo e com isso as barreiras vão se quebrando e a gente vai caminhando. Muito bom. Como é que é o nome da esposa, doutor? Eliana Chubassi. Eliana, obrigado por você ter liberado o doutor para vir aqui.
A gente falou das crianças, logicamente, né? Porque é uma maneira da gente deixar uma mensagem, né, doutor? Claro. Você sabe que assim, eu falo muito para meus filhos assim, no meu lema, né? Quem acredita, se dedica, sempre alcança. Então a gente tem que acreditar, mas tem que fazer a nossa parte. Exatamente. Né? Então, quer dizer, existe um preço a ser pago, né? Não tem almoço grátis. Não, exatamente. Não tem uma formação dessa sem estudo, sem dedicação. E uma coisa que eu achei muito legal que você falou, que é uma coisa que eu vejo que muitos médicos às vezes não dão um determinado valor para isso, que chama-se network. Um network bem feito, ele abre muitas portas, na minha visão. Sem dúvida. Eu acho que é o grande segredo, né? Quando você fala em congressos, porque a gente tem acesso às revistas científicas, né? Se a gente for parar para pensar. Teoricamente, você não precisaria ir a congresso. Claro, você vai para dar aula, mas também para trocar experiências, né? Conversar. E isso é fundamental hoje. Eu falo isso na residência médica. É outra coisa importante, Renato, que eu acho que vale a pena registrar. Sim. O mais importante na medicina não é você ser 10 na medicina, mais 5 de caráter. É ser 7 de medicina, mais 10 de caráter. Se você for 7 de medicina, você chega a 10, estudando, trabalhando. Agora, se você for 10 de medicina, mais 5 de caráter, não dá certo. E tem que saber trabalhar em equipe. Relação interpessoal. Esse é o segredo. Cada vez mais a medicina é horizontal. Não é aquela coisa, o médico está no Olimpo e as outras pessoas estão lá embaixo. Não, é todo mundo horizontal. É equipe multiprofissional. É físio, fono, terapeuta ocupacional, dentista, médico, radioterapeuta, radio-oncologista, cirurgião, oncologista clínico. É toda uma equipe que está mobilizada para trazer a cura ou o conforto para o paciente. Esse é o grande segredo. Meu Deus, você me autoriza depois eu fazer esse corte dessa última tua fala? Claro. E colocar no nosso Instagram? Claro, porque você foi muito cirúrgico no que você falou. Sim, eu até deixei, eu nem cortei, porque isso faz toda a diferença, que a gente observa que tem não é 100%, mas tem entrado um tipo de medicina hedonista, né? Exatamente. Né? Não sei se você concorda comigo, mas assim, ainda tem essas vaidades, alguma coisa disso aí, e a gente esquece, por mais que na estética. Eu tenho um grande amigo que é um dos caras mais importantes de transplante capilar do Brasil, e ele fala, cara, mesmo que eu tô lá, a minha parte é estética, mas se eu não tô lá, eu vou tratar a autoestima daquele paciente, porque se ele for me procurar, ele está com algum problema de autoestima. Né? Não é só simplesmente parte estética, e olhar o paciente como uma pessoa, né? Então isso eu acho que vem se perdendo ao longo do tempo, e também entender que as pessoas que estão na horizontal e não você no topo, na pirâmide da vertical, né? Eu acho que isso aí é o futuro, doutor. Eu acho que é o futuro do presente. É o futuro do presente. Exatamente. Meus amigos, estou muito feliz. Doutor, obrigado, viu? Imagina. Por esse tempo que nós passamos junto aqui. Eu sabia que isso é muito legal, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de falar com uma pessoa tão capacitada, uma pessoa assim de um currículo como o seu, e bom de papo também. Bom de conversa, uma conversa fluida, gostosa. Isso que é bom, né? A gente pôde, acho que, levar muita informação que salva, que esse é o nome da nossa empresa, né? IQS, que é a informação que salva. Né? Quando a gente consegue levar essa informação, que essa informação chega até as pessoas, acho que muda tudo. Sem dúvida. Né? A gente está aproveitando, né? Informação que salva. A gente está em outubro, né? Outubro Rosa, Sim. Que é o mês de prevenção ao câncer de mama, né? A informação. Sim. Então isso é a informação, né? Quer dizer, então vocês são fundamentais em transmitir esse papel, né? Vocês não imaginam a magnitude da importância que vocês têm. Muito legal. Bom, o doutor vai estar com a gente no especial Meu Médico Especialista, vai ter uma página onde a gente vai contar um pouco mais da história dele, vai deixar isso registrado também, e isso vai estar no nosso portal, vai estar na nossa revista, e junto com esse podcast, para que vocês conheçam um pouco da história do Dr. Renato, e saber que aqui em São José do Rio Preto, na nossa cidade, na nossa região, existe sim um serviço ouro, de atendimento ouro, no tratamento para fazer a radioterapia. Sim. Tratamento da oncologia via radioterapia. Posso falar isso? Pode. É o tratamento da oncologia via radioterapia. Exatamente, perfeito. Certo? Certíssimo. Legal, doutor. Obrigado, viu? Pessoal, vocês podem curtir esse vídeo, vocês podem compartilhar esse vídeo
e se inscrevam no nosso canal. Esse canal é novo, meu médico especialista, mas eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para vocês, porque aqui vocês estão conhecendo os médicos que são especialistas, que fizeram prova de título, que fizeram residência e tem aquele famoso RQE que eu não canso de falar, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Fechou? Fechou. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Vitor, obrigado por ter me acompanhado mais um podcast aqui. Tamo junto. Valeu. Valeu.